Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as organelas da célula eucarionte. Nós já vimos algumas, agora veremos mais outras, como as vesículas, vacúolo e centríolo. Começando com os lisossomos. Os lisossomos são organelas membranosas que são produzidas no complexo de Golgi, que é uma outra organela que nós já vimos no capítulo anterior. Os lisossomos, eles têm diversas enzimas digestivas que acabam quebrando outras moléculas orgânicas, por isso que a gente fala que a função do lisossomo é a digestão intracelular. Praticamente todas as células eucariontes possuem lisossomos e elas têm essa função. Pela característica de que tem bastante enzima ali presente na sua estrutura, justamente para digerir diversas substâncias no interior da célula eucarionte. Quando se tem a formação de vesículas formadas na fagocitose ou na pinocitose, lembrando o que é a fagocitose. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas e a pinocitose é a entrada de substâncias fluídas, gases ou líquidos. Vai se formar então aquelas vesículas como o fagossomo ou o pinossomo. E esses lisossomos que vão originar essas vesículas maiores é que vão fazer a digestão nesse local, nessas vesículas. Então essas vesículas são chamadas de vacúolos digestivos, que é exatamente onde essas enzimas vão quebrar ali essas moléculas, essas substâncias que entraram na célula e vão dar energia para a célula. Porque é exatamente a digestão, é como se fosse a fonte de alimentação para essa célula. Imagine se é um ser vivo unicelular, ele usa essa substância como molécula energética para ele. Aquilo que não é digerido sai da célula a partir do vesículo residual por aquele processo que a gente chama de exocitose ou plasmocitose. Então, olha só, aqui uma célula com uma partícula que englobou por fagossomo, e aí os lisossomos vão originar esse vacúolo grande, que vai ter a digestão, essa partícula vai ser digerida, os resíduos vai sair através dessa bolsa residual, desse vacúolo, essa vesícula residual, a partir da exocitose, ou que a gente chama de plasmocitose, e sai da célula esses resíduos que não vão ser utilizados pela célula. Então, a gente tem aqui, olha só, a eliminação dos resíduos da digestão intracelular, que acontece pelos lisossomos, que é a organela responsável, então, pela digestão no interior da célula. O processo que a gente chama de autofagia está relacionado também com os lisossomos. É quando as células digerem parte de si mesmas com auxílio dessa organela. Então, os lisossomos, eles vão se unir, se fundir com uma organela que não está ativa, que é uma organela que não está funcionando, e aí vai formar um vacúolo chamado de vacúolo autofágico. Então, a autofagia, ela permite a destruição de organelas da célula que estão desgastadas e pode reaproveitar algumas partes desses seus componentes através dos lisossomos, originando o vacúolo autofágico. E o que não for aproveitável sai também por exocitose. Já o outro processo a gente chama de autólise. A autólise é a destruição da célula promovida pela ruptura dos lisossomos. Então, a autólise, a lise, a quebra da célula, a destruição da célula pela ação dos lisossomos, que vai fazer renovação de células mortas. Ela também participa do ciclo de vida de alguns animais que fazem metamorfose, como a gente vê aqui, sai a presença da cauda aqui do girino, do anfíbio, para a formação dos seus membros aí, das suas patas. Então ele vai ter aí a autólise, a destruição de algumas células para que se tenha essa metamorfose completa. Então tem dois processos bem parecidos que a gente chama de apoptose e autólise. A apoptose é exatamente essa destruição que acontece aí, por exemplo, na regressão da cauda de um girino, na metamorfose desses anfíbios. Já a autólise, ele é um mecanismo, ela não é programada, vai acontecer quando as enzimas digestivas do lisossomo acabam saindo para o citoplasma por conta de um rompimento, acabando destruindo toda a célula, todo o funcionamento das organelas da célula e, consequentemente, a célula. Então, é diferente da apoptose, que é algo programado. A autólise não. A autólise ela vai ter aí
algo que vai acontecer ao acaso, não por uma conta de programação. A autólise, ela vai destruir toda a célula, vai digerir toda a célula. Já a apoptose, ela pode acontecer, por exemplo, na renovação das nossas células, uma célula defeituosa. Então isso pode acontecer por apoptose semelhante à dos girinos aqui. A próxima organela são os peroxissomos. São organelas que também têm membranas, que também possuem bastante enzimas digestivas, parecidas com lisossomos, e participam do processo de digestão e também de desintoxicação de substâncias que não são boas para a célula. Principalmente, como a gente viu, da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele então é degradado pelas enzimas presentes nos peroxissomos, que são essas organelas. Os glioxissomos são organelas membranosas bem parecidas com os peroxissomos, mas a gente encontra apenas nos vegetais, nas sementes vegetais. Para os vegetais, a função é o quê? É transformar os lipídios em glicídios, carboidratos, que vão ficar armazenados no interior das sementes. Então, é um pouco diferente a função dos peroxissomos, que são de células animais. Já os centríolos são organelas que a gente encontra apenas em células animais. A gente encontra os centríolos numa parte mais densa do citoplasma, que a gente chama de centrosomo. Cada centríolo tem vários microtúbulos formados por proteínas que a gente chama de tubulinas. São proteínas tubulares, parecem uns tubinhos. E eles são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos de tubulina, formando essa parede desse cilindro, e algo que a gente só consegue ver, óbvio, com o aumento de microscópio. Então, no contexto geral, as células apresentam um par de centríolos, que a gente chama de diplossomo. Então, a gente tem 2 centríolos fazendo esse parzinho que a gente chama de diplossomo. Quais são as funções do centríolo para a célula animal? Divisão celular, que é exatamente facilitar o posicionamento dos cromossomos no fuso cromático, e também eles promovem a formação e também a movimentação de cílios e flagelos para células que precisam de cílios e células que são células flageladas, como o flagelo do espermatozoide, né, os cílios das células da traqueia, enfim. Aqui a formação do fuso cromático promovido pelos centríolos, né, para facilitar a divisão celular. E os microtúbulos aí também para o processo de divisão.